Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou a Ellen, líder do Departamento Infantil da Comunidade Cristã dos Servos, e estou muito feliz por este encontro especial do Ministério de Pais e Mães desta comunidade. Este departamento, chamado MIPAM, ele nasceu há 5 anos, especialmente para pais de adolescentes. Ao longo desse percurso, nós fomos abraçando os pais dos juniores, os pais das crianças menores, e hoje é um grande departamento que atende os pais e responsáveis de crianças de 0 a 17 anos. Estamos muito felizes e honrados com a presença da pastora e terapeuta familiar Luciane Inácio, e também com a Andréia Scarpa, nossa conselheira tutelar da região Vila Maria. Eu espero que vocês aproveitem, participem, mandando perguntas, colocando aí seus dados, seus depoimentos. Contem conosco nesse ministério. Hoje o tema ele é bem forte, é um tema especial, que é a prevenção e combate à violência doméstica. E eu queria já introduzir a palavra da pastora Luciane, perguntando para ela e colocando essa questão, se a sociedade vem melhorando em relação à prevenção da violência infantil, da violência doméstica, ou se nós ainda não estamos melhorando e o que devemos fazer para isso. Oi pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a Ellen, com a nossa conselheira tutelar aqui da Vila Maria. Nosso muito obrigado por dispor do seu tempo. Então, vai ser uma tarde muito gostosa e eu quero que você que está vendo esse vídeo compartilhe ele também, que vai ser muito importante. Eu acho, Ellen, que a questão da violência é uma questão que sempre existiu. É uma questão que ela abrange toda a nossa sociedade. E eu estava pensando com relação a essas questões durante essa semana, e eu vejo que a pandemia, ela trouxe uma visibilidade maior para isso. Ela trouxe para fora, ela escancarou essa questão da violência que ocorre muitas vezes dentro de casa e fica muito entre o conselho tutelar e a família que está sofrendo com isso. E aí a sociedade acaba meio que fechando os olhos porque nós não sabemos nem como lidar com isso. Por isso que a nossa intenção como igreja, como sociedade, é trazer isso à tona, é compartilhar com você que está nos assistindo hoje, para saber como que nós enfrentamos isso. Então, na minha opinião, eu acho que isso piorou devido à pandemia, mas é uma coisa que sempre existiu. E eu fico assim feliz de nós termos a oportunidade de conversar sobre esse tema e ver formas de ajudar e de melhorar essa questão na nossa sociedade. Exatamente. Quando a gente fala, vamos fazer uma festa para as crianças, nós estamos no mês que se comemora o Dia das Crianças. Nós acreditamos que a melhor forma de nós homenagearmos as nossas crianças, cuidarmos delas, é oferecermos o direito, exercermos o direito delas, o direito de proteção, o direito de ser cuidada, o direito de não sofrer abusos, o direito de expressão e de convite à vida, A infância é um tempo tão feliz, um tempo que Deus preparou. O próprio Senhor Jesus fez uma fala importante: deixai vir a mim os pequenos. Então nós devemos seguir esse exemplo e homenagearmos e cuidarmos das nossas crianças, entendendo como protegê-las. E agora nós podemos ouvir então a voz de uma especialista, desse cuidado, que é a conselheira tutelar. Muito bom. Então, nós vamos prosseguir com algumas perguntas que vão nos ajudar nesse entendimento de como nós fazemos essa relação do que é uma violência, do que não é uma violência, como que nós, como sociedade, nos portamos diante disso, como que nós podemos intervir. Então, a nossa conselheira está aqui hoje, a nossa conselheira, para nos ajudar a entender, como que nós andamos nesse mundo, Então, a nossa primeira pergunta para você seria o seguinte: os problemas relativos à violência, ela vem ganhando cada vez mais a visibilidade. Então, tem se tornado uma questão importante de saúde pública. Qual a participação do Conselho Tutelar na sociedade?
Olá a todos, pessoal. Eu também estou muito feliz em fazer parte desse trabalho maravilhoso, né? Fico bastante feliz na importância que estão dando para as nossas crianças e adolescentes o nosso trabalho. Meu nome é Andréia, eu estou desde 2016 trabalhando como conselheira tutelar aqui nessa região Vila Maria, Guilherme. Estou no meu segundo mandato, né? Trabalhamos em 5 conselheiros e o nosso trabalho ele é 24 horas, né? Um trabalho bem difícil, né? Que exige também todo o tempo. Né? E o Conselho Tutelar ele é um órgão público municipal que representa a sociedade na missão de proteger e defender os direitos da criança e do adolescente. A pastora perguntando sobre essa questão, o Conselho Tutelar ela tem muitas funções, né? Muitas funções importantes, como prestar atendimento à criança e ao adolescente e os pais e responsáveis também. O Conselho Tutelar, ele não cuida só da criança e do adolescente, ele também cuida do seio familiar, né? A nossa intenção é que todos fiquem bem. E nós trabalhamos com atribuições, com requisições, dependendo da situação, a gente direciona aos departamentos, aos órgãos competentes para cuidar das situações. E se a gente não conseguir, a gente pode mandar também para o Poder Judiciário e para o Ministério Público também. É dessa forma que nós trabalhamos. A nossa atenção, ela é ampla, é todos, né? A gente sempre ouve as crianças, dependendo da situação, o pai, a mãe, o responsável pela criança. Que bom saber disso. Olha aí, você já está tendo uma informação que o Conselho Tutelar não é só para crianças e adolescentes. Ele cuida de todo um sistema familiar, né? Todos que estão envolvidos naquele seio, que cuidam daquela criança, daquele menor, eles são responsáveis também, sim, né? E também podem participar desse programa. Muito bom, André. A nossa segunda pergunta é assim: nós temos observado que a violência doméstica contra as crianças e adolescentes, ela é um fenômeno universal, que ocorre em diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social também. Como nós podemos identificar os maus tratos que vão desde a negligência até formas mais intensas do abuso físico? Sim, quando nós falamos de negligência, ela é a falta de cuidado, como a saúde, a educação, o bem-estar da criança. A negligência, ela é a falta do cuidado com a criança e o adolescente. E falam sobre a negligência física, a emocional e a educacional. A física, ela caracteriza pela falta de alimentação, da higiene, dos cuidados básicos da saúde. A casa não está organizada, não levar ao dentista, não levar ao pediatra, a carteirinha da criança precisa estar em dia. Então, a falta de qualquer um desses daqui já caracteriza a negligência física da criança. Tem a emocional, que ocorre quando a criança ou adolescente não tem o suporte, não tem o afeto necessário para o seu pleno desenvolvimento. Né? A criança ela precisa ser cuidada, observada, amada. E muitas vezes os pais eles deixam a criança, eles trocam o cuidado da criança para passear, para fazer qualquer tipo de... E isso entra como uma negligência. A criança ela não pode, de fato nenhum, ficar sozinha no ambiente. Ela precisa de ter um adulto, um responsável para os seus cuidados. E tem o educacional também, que é aquela na qual os cuidadores não proporcionam o necessário para a sua formação. Toda criança tem o direito de estudar, mas não é só os pais matricularem as crianças, não, eles precisam estar junto, acompanhar, eles precisam se dedicar também a essa questão de ensinar, de saber o que está acontecendo. É isso. De acompanhá-los na escola, com certeza. Né? E outra, dentro de casa também tem as tarefas, as atividades. E isso não pode largar as crianças, elas precisam saber que dentro do seu lar, eles têm alguém que cuide, né? Que tá com eles lá. Ver a lição é coisa simples,
mas é coisas que a gente vê que dentro de um lar está sendo muito negligenciada. As crianças não têm esse apoio. A criança vai, os pais não limpam a orelha, não cortam a unha, as crianças com piolinho, gente, tudo. As mães podem falar, igual a gente pega esses casos, e os pais, ou responsáveis, eles sempre falam: ah, mas eu trabalho, não falta nada, olha a minha geladeira, olha meu armário, olha o guarda-roupa deles, tem tudo. Mas tá bom, tem, legal, é obrigação do pai e a mãe, né? Só que a casa está suja, só que a unha da criança está suja, e isso caracteriza negligência. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, crianças com piolho, né? Isso tem chegado muito ao nosso conselho. E situação que é muito agravante de abrir buracos na cabeça da criança, né? Então não é coisinhas de criança, piolho é coisa de criança, mas se o responsável não cuidar, se torna coisa de se internar e ficar 7 dias internado, sabe? É os casos que a gente pega no nosso conselho. Então é tudo, tem aquela, pode ter mínimas coisinhas ali, se não cuidar, vira negligência, caracteriza uma negligência. Então isso é muito importante, porque às vezes, como você comentou, né, Andréia, é uma unha suja que você, pai e mãe, fala: eu não tenho tempo de ver, e acha que isso é uma coisa pequena, mas isso caracteriza uma negligência. Então, se você aí tá ouvindo tudo isso, já começa a olhar para os seus filhos de uma maneira diferente. Sim. A nossa terceira pergunta: nós estimamos que 10% dos atendimentos por trauma, eles são apresentados como acidentes, né? E se acidentes eu coloco aspas, né? Em serviços de emergência. São, na verdade, decorrentes de agressões. A igreja como instituição, como nós podemos denunciar se chegar isso ao nosso conhecimento? Sim, nós temos que sempre lembrar que negligência e maus tratos são considerados crime. Nós trabalhamos com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 4, ele deixa bem claro o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E podem ser denunciados, temos uma sede onde nós trabalhamos, qualquer pessoa pode denunciar, lembrando que omissão também ele é um crime, e a denúncia pode ser anônima, pode ir lá na nossa sede, que nós trabalhamos aqui em frente à prefeitura. Nós temos que procurar o conselho tutelar do nosso território, tá? Da onde você mora, se você viu algo errado, com uma vizinha, com o filho de um amigo, você não precisa se identificar. Nós trabalhamos muito em anônimo. E isso funciona? Funciona demais. E ninguém vai saber que a denúncia veio por mim. Não pode. Você pode ligar no Disque 100, né, que é dos direitos humanos, e relatar a sua denúncia. Né? Não precisa dar seu nome, não precisa dar seu telefone, não precisa deixar nada. O que você precisa saber é o nome da mãe e o endereço, porque nós vamos até a casa, né? Quando a gente recebe essa denúncia, ou pode ir até a nossa sede, que fica aqui na Rua General Mendes, 144, na Vila Maria, em frente à Subprefeitura Vila Maria Guilherme. Pode ir até lá conversar conosco. Você registra uma denúncia, mas pode colocar anônimo também, e nós vamos até a casa. Né? A gente notifica a família comparece no conselho e a gente ali conversa sobre a situação. Se tiver como o conselho tutelar ajudar, a gente trabalha com CRAS, com CREAS, com a UBS, com a escola, então a gente requisita. Né? Às vezes casos que a gente consegue resolver 80%, na verdade, das situações do nosso território, a gente consegue resolver sem ter que mandar para o judiciário, sem ter que mandar para o Ministério Público. A gente encaminha. Um exemplo, uma mãe, ela trabalha, não deixa faltar nada em casa, só que ela bate muito na criança, ela grita muito na criança. Isso caracteriza uma violência.
Aí você chama a mãe e conversa com a criança, faz todo aquele trabalho e você vê que a questão não é tirar a criança da mãe, a questão é requisitar a mãe para um psicólogo, saber o que está acontecendo com aquela mãe. Né? Não é igual se é uma mãe que é muito, faz uso de drogas, de bebidas, que espanca, mas que deixa faltar alimento, que a casa é uma situação precária, daí a gente já a gente procura uma família extensa, né? A gente tira a criança daquele ambiente, porque a criança tem o direito de estar num ambiente organizado no mínimo, né? Sem falar de economias, de dinheiro, porque dorme no chão, porque... Exemplo, a gente vê muitas crianças que os pais dormem na rua. E você chega lá, você pede, a carteira de vacina está em dia. A criança, a roupa está impecável. A alimentação está bem de saúde. Como é que o Conselho Tutelar vai tirar essa criança da mãe? Né? Outras questões, vai além. Né? Então a gente, nesse caso, a gente tira a criança, a gente busca um familiar, uma família extensa, seja pai, mãe, avós, tios, e deixa a criança na responsabilidade dele. E vamos tratar da mãe, né? Porque daí tem o CREAS, que é um centro de referência de assistente social, e ali eles fazem um trabalho muito bom, né? De ligar esse elo familiar. Eles trabalham muito com vínculo familiar e eles têm nos ajudado bastante. Às vezes os pais vão lá e a gente recebe denúncia de negligência. A gente manda para a UBS, resolve a situação da criança. Igual esses dias nós pegamos um neném de 2 anos, não tem certidão de nascimento. Aí eu perguntei para a mãe, então, não tem certidão de nascimento, não tem nenhuma vacina. E a gente está passando por uma pandemia terrível. E graças a Deus, né, ele não pegou nenhuma doença, não foi acometido de nenhuma enfermidade. Né, porque ele está vulnerável, então é uma negligência muito grave. Aí já providenciamos, ajudamos ela a tirar a certidão de nascimento, já levamos para a UBS, já mandamos para o CREAS, que tem nos ajudado, eles fazem visitas, ele dá todo o suporte. Né? E graças a Deus a gente tem conseguido obter sucesso em bastante situações. É interessante, né, Andréia, porque a sua fala, ela me lembra muito a questão da saúde pública. Nós temos toda esse amparo da saúde pública, né, Eli? Nós temos um CREA que pode ajudar na parte emocional, nós temos uma UBS que ela te ajuda nas questões físicas. Então, eu acho que não tem desculpa para você que é pai e mãe, que está nos vendo, falar, eu não tive tempo, eu não posso. Acesso nós temos hoje, né? Nós temos recursos públicos que nos deixam, nos mostram que nós podemos ir atrás, que nos encorajam a isso. Então você que está nos vendo, né? Se você tem o seu filho, seu adolescente aí, sabe? Olha para ele com esse olhar de amor, com esse olhar que às vezes falta muito do pai e da mãe, que é esse olhar de misericórdia que nós temos que ter, né? Como você comentou, eu trabalho muito, eu já estou dando a comida, né? A gente entende, a gente assim agradece também, porque a gente sabe que nós vivemos numa sociedade que as condições são difíceis, sim, as pessoas precisam trabalhar, né? As mães saem para a luta, e eu admiro muito as mulheres que saem nessa garra, né? Muitas batalham sozinhas. Mas nós temos esse lado também, né, da criança. A criança precisa, né, dessa assistência, dessa mãe que trabalha, né, ou do pai. Ela precisa, né? Se você não fizer isso, quem vai fazer? Eu também queria complementar, voltando à essência da pergunta. Eu trabalho como enfermeira e a gente tem muitos relatos de maus tratos, de fraturas, de bebês que chegam com a síndrome do bebê sacudido, de tanto que o agressor violentou e balançou a criança. Então, existe essa rede de proteção que a Luciane está colocando, e existe também essa rede de proteção estendida, que são as comunidades cristãs como a nossa, que você que está aí pode vir nos procurar, tem o endereço da igreja aí no rodapé, né, do vídeo. Pode vir, pode buscar acesso, às vezes você mora com o agressor
você não sabe como agir, e nós estamos em parceria com esses órgãos, com essa rede de proteção, para orientar, para te ajudar, porque a criança, ela precisa sim ser educada, ela precisa sim de uma família que dê limites, que mostre o caminho, mas ela não precisa ser agredida fisicamente e às vezes disfarçadamente leva ao hospital, isso foi um machucado. E os próprios hospitais, viu, pastor, eles já estão bastante capacitados para identificar, e lá dentro, pelo raio-x, pelo exame clínico, já se percebe no local onde estão os hematomas que aquilo foi fruto de uma violência física. Então é muito importante a gente, enquanto família, saber que não está sozinho. Às vezes você convive com um agressor e não sabe o que fazer. Procure alguém da rede de apoio, ou do SUS, ou da rede pública, ou da comunidade cristã. E o interessante, né, Eli, lembrando da sua fala sobre os órgãos públicos, você que está nos vendo, não pense que você vai fazer alguma agressão com seu filho e levar para o hospital dizendo que foi um acidente, isso vai passar impune. As pessoas, os profissionais de saúde, eles estão capacitados a averiguar, a ver a questão das manchas, se é uma mancha mais amarronzada, quanto tempo foi feito, se a mancha já está verde, há quanto tempo foi foi feita essa mancha na criança, né? O jeito que o pai pegou, o agressor pegou. Então você não pense que você vai fazer e vai ficar impune. Nós estamos aqui para denunciar e para alertar a todos que estão nos vendo. Então, nossa outra pergunta, André, acho que é uma pergunta que todos nós queremos saber, né? Como lidar com o agressor que muitas vezes faz parte dos vínculos familiares? Essa pergunta ela é muito boa. Infelizmente, 90% do agressor, ele convive com a criança. E a criança gosta, e a criança tem um carinho, e a criança tem um afeto. Dependendo da situação, a criança não sabe que está sendo violada, que o seu direito está sendo violado pela pessoa que teria que estar ali protegendo, cuidando dela. Há várias situações, né? Eu falei sobre a família extensa, né? Onde a gente busca para proteger o direito da criança e do adolescente, e se for uma situação mais grave, nós tiramos, porque a primeira coisa que o Conselho Tutelar tem que fazer como garantidores do direito da criança, né, quando tem algo sendo violado, é tirar o agressor, o suposto, de perto da criança. Então tem situação que nós tiramos a criança, nós fazemos até um acolhimento, né? Se não tem família extensa ou se não tem condição, porque a gente vê também, será que tem condição de a criança continuar com a família extensa? Às vezes não tem, porque ela vai continuar com vínculo com o agressor, com o suposto abusador. Então a gente escolhe, opta melhor para a criança. A gente coloca no acolhimento e manda para o Ministério Público, e o Ministério Público faz todo o trabalho e depois vê o que é melhor para aquela criança. Muitas vezes o melhor para a criança é ganhar um novo lar. Dependendo da situação, é ganhar uma outra família. Não é triste falar isso, mas é a realidade. Mas é o que precisa. Mas é o que precisa ser feito. Engatando nessa pergunta, nós queremos saber também as formas mais frequentes de violência nas crianças e nos adolescentes que você tem visto. Todos que vocês possam imaginar. Mas eu selecionei algumas para não me perder nessa pergunta. Olha quantos tem. Tem o abuso financeiro. Eles pedem para as crianças, obrigam as crianças a pedirem dinheiro no farol. E aqui no nosso território tem muito. E a criança tem um valor estipulado para voltar todos os dias, porque ela precisa, a genitora precisa fazer o uso da droga, o genitor precisa fazer o uso da bebida. Então eles usam porque é muito mais fácil uma criança ir para o farol pedir dinheiro. Temos também a violência patrimonial, né? Eles fazem uso daquilo que é da criança. Né? Um exemplo, uma pensão, usa das drogas, usa para ele e a criança. Né? Não ganha nenhuma roupinha, nenhuma bolacha. Nós já recebemos denúncia que tanto o genitor quanto a genitora, ela usa todo o dinheiro da criança para comprar cerveja com a criança do lado.
e não compra uma bolacha para a criança. Temos a adoção ilegal também, infelizmente ela é muito grande, aliciamento sexual infantil também, que é uma tristeza, a exposição de nudez e outros. Mas tem 3 que se destacam mais, que é a violência psicológica, a violência física e a violência sexual contra nossas crianças e os nossos adolescentes. Estas violências, toda violência é uma violência. Nós não podemos dizer que uma violência ela é menos ruim, né, ou melhor do que outra. Todas são. Sim, o que é interessante e triste que a nossa sociedade às vezes acumula violências. Às vezes a mesma criança que passou pela violência financeira, que eu acabei de aprender, é extremamente importante, ela sofre uma violência psicológica, uma patrimonial e também um abuso sexual. E isso nós estamos aqui enquanto pessoas, mulheres, cidadãs, e nos dispondo junto com as famílias para combater tudo isso. Quanto à violência sexual, a gente precisa abrir o leque do que é uma violência sexual. O pedófilo, o abusador sexual que comete o ato íntimo com a criança, essa é a última instância, a pior da hierarquia do abuso sexual. Mas ter relações sexuais na presença de crianças, dormindo no mesmo quarto, é uma violência sexual. Permitir que a criança assista a programas fora da idade dela também é. E uma coisa que me choca são as músicas. A gente percebe crianças pequenas de 2, 3 anos, além da adultização, né, da sexualização das roupas das crianças, a gente percebe que sob consentimento do adulto, de famílias, e nem são famílias abusadoras às vezes, mas permitem que as crianças dancem, escutem músicas que são literalmente obscenas e imorais. Então é um alerta, né? Preste atenção na letra da música, no movimento da dança, para que a gente possa também proteger a criança, livrá-la de alguns conteúdos que não são definitivamente para a criança. E lembrando também que o abuso sexual, ele não é só aquele que machuca a criança. Exatamente. Né? É olhar, ficar olhando a criança, é um abuso, colocar a mão nas partes íntimas, é um abuso. Existem mães, pais, ficam espertos, criança não tem que ficar no colo de homem, criança não tem que ficar brincando com, seja quem for, né? Nós temos uma porcentagem muito preocupante dos abusadores das nossas crianças. Os avós, padrasto, pai, tio, primo, e irmão, é muito perigoso. Às vezes dentro da própria casa. A maioria é dentro da própria casa, infelizmente. Nós já estamos caminhando para o nosso final e eu queria aproveitar para enganchar uma pergunta, né? E eu acho que essa é a pergunta que você também gostaria de fazer. Como explicar, né, o que seria uma violência psicológica? Boa pergunta. A violência psicológica é a conduta de forma cruel de tratamento com a criança, que humilha, ameace gravemente ou ridicularize a criança e adolescente. Isso quer dizer o quê? Qualquer dano emocional e diminuição da autoestima da criança, ela é uma violência psicológica. Exemplo, alienação parental é o que as crianças estão sofrendo demais, né? O genitor ou a genitora colocar na cabeça da criança, mamãe não gosta de você, mamãe gosta mais do outro, que é do novo relacionamento, lá, papai deixa de comprar as coisas para você para ir passear com a atual namorada. E isso é uma alienação parental que tem prejudicado muito o emocional das nossas crianças. Né? Eu te coloquei aqui também o bullying dentro da escola. Isso é uma violência psicológica. Gente, nós tivemos um caso no nosso conselho de uma criança, mais ou menos 7, 8 anos, que a amiguinha diz para ela que o cabelo dela é feio. E ela chegou em casa pedindo para a mamãe, eu quero queimar o meu cabelo.
Então o emocional daquela criança estava totalmente abalado e a mãe nos procurou desesperada, não sabia como fazer, e a gente teve que encaminhar para o psicólogo. Ela tem que saber lidar, né, com essas situações. Por isso que a gente também alerta a escola, trabalha muito a questão do bullying, a questão de um brincar com o outro. As crianças não sabem, a criança que falou isso para ela também não sabe que aquilo é muito sério, né? Então por isso que tem que tratar toda a criança. E a tortura, a rejeição, isso mexe demais com as nossas crianças, e é uma violência que está muito em destaque hoje, que é a violência psicológica. E eu coloquei aqui os seus impactos, né? Pastora, você que está cuidando das crianças, olha o impacto que isso tá. Tem uma tendência maior delas apresentarem os sintomas de ansiedade. Crianças estão com ansiedade, sofrendo de ansiedade. As nossas crianças, os nossos adolescentes, de vez de ter uma vida sadia, eles estão sofrendo de depressão. Eles estão sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Olha que isso tem acarretado nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. E estão mexendo muito com a baixa autoestima das nossas crianças. Nossas crianças estão deixando de ser criança e estão sendo sugadas pelos problemas dos adultos, dos pais, das separações, dos bullying. Tudo isso tem maltratado o emocional das nossas crianças. E isso está sendo muito preocupante, porque está crescendo cada vez mais. E essa pandemia, igual você deixou, foi bastante sábia, já todos esses problemas a gente já tinha antes, mas está crescendo mais. E essa questão do psicológico, da ansiedade, isso tem pego todos os adultos e também as nossas crianças. Assim, é uma porcentagem muito preocupante, né? O que as nossas crianças com depressão. Eu nunca tinha ouvido falar que criança poderia ter um quadro de ansiedade tão profunda, a ponto de pedir: mamãe, eu quero queimar o meu cabelo. É muito triste. E mexe também com o psicológico da mãe. Aí o Conselho Tutelar requisitou a criança e a mãe para ser os dois cuidados, né? Graças a Deus nós temos portas abertas aqui, nós trabalhamos em conjunto com todo saúde, educação, CRAS, CREAS, o CAPES também, que é uma referência muito boa, que tem nos ajudado também a questão disso. E nós temos aí nos ajudado bastante, graças a Deus, para tentar proteger os direitos das nossas crianças e adolescentes. E minimizar o máximo possível. O máximo que a gente puder. E a nossa última pergunta, dentre todas as perguntas, para nós como igreja, é uma pergunta muito importante. Então a pergunta é o seguinte, André: o artigo 66 do Código Penal Brasileiro, ele caracteriza como crime a omissão de uma comunicação de um crime que ocorra, né, nos seus arredores. As pessoas responsáveis da igreja souberem de um crime contra a criança e o adolescente e não relatar este crime, elas estão incluídas no artigo 66 do Código Penal Brasileiro? A omissão, ela já é um crime, né? Eu deixei aqui, ó, desde 1990, com o ECA, as crianças e adolescentes são reconhecidas como sujeitos de direitos e estabelece que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis pela sua proteção, já que são pessoas que estão vivendo um período de intenso desenvolvimento físico, psicológico, moral e social. Isso quer dizer, todos nós somos responsáveis. Qualquer coisa que você vê que não... Principalmente, a gente tem um suporte muito grande das escolas, onde as crianças, elas pedem socorro, é uma expressão da criança, a gente precisa estar alerta, né? As igrejas, igual você está colocando, tem a salinha da escolinha das crianças, tem que estar sempre esperto, as tias, saber, porque um desenhinho, a gente pega casos de um desenhinho, que é um homenzinho, aí tem uma mãozinha com uma menininha nas partes íntimas da criança, ali já caracteriza um abuso, e a criança está pedindo socorro, mas ela não sabe como pedir socorro. Um exemplo, nós pegamos também um caso, eu gosto de falar muito do nosso trabalho, porque abre o nosso leque. Nós pegamos um caso que uma escola trouxe um desenho, e a professora falou assim: ó, nós vamos fazer uma árvore de sonhos, e você vai escrever o seu sonho e vai colocar na árvore.
E uma criança colocou: meu sonho é nunca mais viajar com o meu tio, porque o meu tio abusa de mim. Olha o sonho da criança. Então, e essa professora, ela pode omitir isso? Claro que não, é uma vida ali. Nenhum de nós podemos omitir. A omissão, ela é crime. Nós temos a responsabilidade pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, de protegê-los, de cuidá-los. E a gente tem que mandar sim. Liga lá no Disque 100, faça a tua denúncia, procure um conselho tutelar mais próximo do teu território, né? E faça a denúncia sim. Nós estaremos salvando uma vida, né? E é em defesa, né? Sim, com certeza. Muito bom, né, participar dessas perguntas, desse conhecimento, essa troca de conhecimentos, ela nos enriquece, porque ela nos abre possibilidades de pensamentos, nos abre possibilidade de olhares que muitas vezes nós não temos, né? E você fique sabendo, você que faz parte dessa igreja e você ainda que não faz parte dessa igreja, aqui nós temos uma igreja que nós nos preocupamos com as crianças e com os adolescentes. E se nós percebemos algo dentro dessa igreja, ou se chegar até a mim, até a Ellen, né, que ela cuida do departamento infantil aqui, você tenha certeza que isso não vai passar impune. Nós vamos sim fazer a denúncia, né, Ellen? Exatamente, por isso nós realizamos um treinamento, chama-se Esta Igreja Protege a Criança. E nós temos alguns códigos, alguns pactos de proteção. Por exemplo, as crianças sempre são acompanhadas ao banheiro, nenhum adulto que não seja treinado e do departamento infantil pode ficar com a criança em algum canto da igreja. Então, todas as pessoas envolvidas no departamento infantil juniores participaram e continuam participando desses treinamentos para aprender a identificar uma criança que está em sofrimento e poder ser esse agente de facilitação, né, de denúncia, inclusive, para nós livrarmos essa criança dessa condição. Eu quero agradecer grandemente, né, para nós é um grande privilégio, André, você foi um presente essa tarde. Obrigada. Aqui para nós. Parabéns para você, para o seu time de conselheiros. Que coisa importante a nossa sociedade tem, pode contar para a nossa querida pastora Luciane, que também é uma especialista em condução de terapia familiar. Eu quero agradecer o time da gravação e todos os professores do nosso departamento infantil. Nós somos em 20, vamos passar o nome de todos aqui no final do vídeo. Agradecer a vocês, pais e mães que estão nos assistindo e deixar um apelo, né, um convite. Se você está passando por uma dificuldade hoje na sua casa, ligue para nós, ligue nesses números, mande uma mensagem. Nós vamos ter imenso prazer em poder ajudar vocês, seja de onde você for. Se nós não pudermos estar no nosso território aqui, nós vamos encaminhar para um conselho tutelar próximo da sua residência, do seu estado, não sabemos, mas o importante é nós interrompermos esse ciclo de violência que muitas crianças estão sofrendo. E com isso nós vamos protegendo e caminhando pelo bem das nossas crianças. Muito obrigada a participação de todos. Vou pedir para a Andréia, né, dizer novamente o local onde fica o Conselho Tutelar, os seus amigos, né, profissionais que fazem parte do Conselho. Eu quero agradecer, estou muito honrada de participar, né, dessa live, desse tempinho de conversa maravilhoso. Quero parabenizar essa igreja, a pastora Luciana, a Érica do departamento infantil. Gente, eu estou muito feliz, né? Juntos somos mais fortes, somos mesmo, né? Eu estou muito feliz por esse trabalho aqui na igreja. Quero também parabenizar os meus colegas de trabalho, que às vezes a gente sofre muito, a gente chora, né? A gente se comove, a gente se doa, a gente faz até mais do que o Conselho Tutelar deveria fazer, porque a gente zela pelo bem-estar da família. O Conselho Tutelar só não manda a criança para o abrigo. O Conselho Tutelar também, ele visa muito a família. A criança precisa ser cuidada, ser zelada pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, por aqueles que convivem com a criança, né? E eu quero agradecer muito a minha equipe, que nós estamos aí
24 horas, 4 fica de dia e um sempre fica à noite revezando, né? Cada semana um fica. O Gilmar Vieira, o Hugo, nosso companheiro, né? A Penha. Nós somos em 3 homens e 2 mulheres. É o Ricardo, o Gilmar e o Hugo, e André e a Penha. Nós estamos todos os dias ali na rua General Mendes, número 144. Pode ligar para nós, fazer uma visita. Nós estamos no número 2207-9410, viu? Pode lá conhecer. Eu quero conhecer o Conselho Tutelar. Né? Tem pessoas que acham que o conselho, que as crianças ficam lá, as crianças não ficam lá. Né? Lá é a sede, lá a gente cuida da situação e requisita e manda para os órgãos competentes para cuidar. Mas podem fazer uma visita para nós aqui pertinho, em frente à nossa subprefeitura. Beijo para vocês, meus amigos. Agradeço profundamente a confiança, né, de estarmos aqui. E é isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.